Se você não acredita no sobrenatural, saiba que várias pessoas já se depararam com o inacreditável frente a frente. Hoje você verá vídeos que foram postados nas redes sociais e são completamente inimagináveis, sendo tão assustadores que deveriam ser apagados da internet. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like e se inscreva no canal. E roda a vinheta. Como você se sentiria se descobrisse que estava levando uma passageira sinistra com você durante sua viagem? Pois é, um caso assim aconteceu com esse caminhoneiro chamado Marcos. Ustedes ya saben que está prohibido subir a personas. Hágame el favor de dejarla en la siguiente parada, por favor. No chingues, pues vengo solo, deja de estar bromeando, Ele estava lá numa boa dirigindo às 2 da manhã, quando a sede da empresa liga para ele, pedindo explicações sobre a passageira não autorizada que ele carregava no banco de passageiros, mas o mano insistia que não tinha ninguém ali. No chingues, pues vengo solo, deja de estar bromeando, A mulher, completamente macabra, com olhos brilhantes, nada naturais, e a câmera borra parte do seu rosto, o que deixa tudo ainda mais estranho e sem explicação. Quando ele finalmente encontrou e olhou o registro da sua câmera interna, levou um baita susto, vendo que o pessoal não estava maluco e que sim, tinha mais alguém ali com ele, que nunca mais foi vista depois que ele ligou o caminhão novamente. Mas a história tem deixado vários motoristas em completo choque, com medo de serem o próximo escolhido para essa carona macabra. Esse homem chamado Alex começou a registrar alguns momentos estranhos dentro da sua própria casa, tendo plena certeza que estava sendo visitado por algo sobre-humano. Apesar de assustado, ele tá de saco cheio e enfrenta o invasor, que parece se esconder num depósito que existe no quintal. Ele tranca a coisa lá e posiciona uma câmera para tentar registrar a saída do seu invasor, e é isso que ele consegue gravar. A porta se abre, mas não dá para ver ninguém passando por ela. Segundo ele, isso aconteceu na noite seguinte e 2 dias depois, a cachorra dele apareceu à noite, chorando para entrar na casa, mas tinha algo estranho nela, é como se a bichinha tivesse possuída. Esa es mi perra, una de mis perras. Ha estado llorando afuera, que quiere entrar, pero algo está extraño. E te voy a decir por quê. É claro que ele não deixou entrar, né? E ele falou que no dia seguinte ela já estava normal. A última atualização do Alex foi depois de alguns dias, quando ele saiu filmando o quintal com a sua doguinha e viu mais alguém andando por lá. ¿Hay algo ahí o qué? No veo. Let's go, let's go, let's go. Corre, Lady, corre, 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 mamá. Vamos na casa. Um vulto bem alto e escuro ronda o local, e talvez seja o primeiro registro do que está tirando o sono desse pobre coitado. Mas como será que isso vai terminar? 2 amigos estavam bebendo na calçada à noite quando viram a sombra de uma mulher se rastejando do outro lado da rua, mas depois de um segundo, ela simplesmente desapareceu. Foi aí que um deles começou a filmar, enquanto o outro ia lá checar tudo. I'm serious, man. There was a lady walking and she just disappeared in the sidewalk. Só que aparentemente não tem nada do outro lado, mas pouco tempo depois que o amigo volta lá, vem o susto. A tal senhora surge do nada, caminhando de maneira esquisita pela calçada, corcunda e vestindo uma túnica preta. Parece até uma sombra, mas quando o farol do carro bate, fica claro que tem alguém ali, mas de onde veio? Os amigos acreditam que filmaram uma bruxa autêntica caminhando no meio da cidade. Enquanto investigavam um hospital abandonado em Barranquilla, na Colômbia, 2 exploradores resolveram se separar e um deles acabou filmando algo que tiraria seu sono por dias.
Oscar. A silhueta de um garoto aparece nitidamente no final do corredor, saindo correndo como se realmente tivesse alguém ali, algo que seria impossível, ainda mais se tratando de uma criança. O homem fica em choque e começa a chamar pelo seu parceiro, mas toma coragem e vai na direção da aparição, mas não encontra nada. Oscar, havia um niño, huevo. A clínica de Barranquilha funcionou por anos, mas foi fechada depois da inauguração do Hospital Municipal da cidade, e é um lugar cheio de relatos de aparições, tanto por pacientes quanto por funcionários que já passaram por lá. Em diversos estados mexicanos, existe a lenda da mulher que dançou com o diabo, e um vídeo que surgiu nos últimos anos anda intrigando os mais crentes. Apesar de ter aparecido apenas recentemente, o vídeo é bem antigo e foi gravado teoricamente em Tijuana. Nele vemos uma mulher dançando com um homem em um evento público, quando de repente ele revela seus pés de bode e desaparece logo em seguida. Muitos acham que esse foi o registro do evento, já que a lenda começou a ficar popular justamente entre os anos 70 e 80, que parece ser a época da gravação. Porém, existem relatos da mesma história há vários anos ali pela Colômbia. Será que essa era uma prática comum do capiroto? E nessa hora aí ele deu mole e acabou sendo filmado? Essa influencer chamada Voy Baby posta conteúdos no seu TikTok relacionados principalmente a compras e lifestyle, mas tem um vídeo dela que foge desse padrão e deixou seus seguidores assustados. Gravado na turística cidade de Medellín, na Colômbia, ela tá lá fazendo um vídeo qualquer, quando uma mecha do seu cabelo é puxada sem nenhum motivo por uma força invisível. A comunidade percebeu na hora e várias teorias começaram a aparecer nos comentários. Uma força sobrenatural, uma manifestação fantasmagórica ou até mesmo um ataque. A única coisa que todos concordam é que algo puxou o cabelo da garota durante o vídeo e que não foi alguém do nosso plano. Em 2022, um cantor argentino chamado El Noba sofreu um acidente e não resistiu, e durante uma visita de fãs em seu túmulo, algo muito estranho aconteceu. El Noba, quien fue un referente de la cumbia 420, mira, Lautaro René Coronel, El Noba. Enquanto o casal está ali na frente mostrando as homenagens deixadas no local, é possível ouvir uma voz dizendo "abram", mas mesmo não sendo de nenhum dos dois. El Noba, quien fue un referente de la cumbia 420, mira, Lautaro René Coronel, El Noba. O pior é que todos disseram se parecer muito com a voz do cantor falecido, mas que não foi ouvida pelos dois no momento da gravação. Porém, quando foram assistir, levaram um baita susto. No reflexo dá para ver que só tem ambos ali, mesmo a voz parecendo estar bem próxima e baixa, e por isso eles pensaram que foi um pedido vindo direto de El Noba. René Coronel, El Noba. Um acidente que aconteceu nas Filipinas deixou os espectadores mais atentos com a pulga atrás da orelha. Security camera video shows an SUV crashing into parked cars and flipping over last night in North Philadelphia. Na gravação da câmera de segurança, um carro descontrolado bate num veículo estacionado e depois colide com a polícia, mas se prestarmos atenção, tinha outro carro do lado da viatura que chega segundos antes e depois evapora. Como assim? É como se ao mesmo tempo que ele estivesse lá, não estava, porque é meio translúcido,
mas depois do contato desaparece por completo. Que viagem é essa? Como se fosse até uma espécie de carro fantasma no meio do trânsito comum. Será que esse tipo de coisa tem algo a ver quando acontece algum acidente inexplicável? Nesse caso, ainda bem que nem o policial e nem a pessoa que perdeu o controle se feriram. Agora dá uma olhada nesse vídeo que apareceu nas redes sociais e tá dando arrepio em muita gente que dá o azar de estar mexendo no celular de madrugada. Nele vemos um homem que parece estar dentro de uma cabana, olhando para a câmera bem perto de uma figura macabra que está um pouco mais ao fundo. O problema é que o vídeo não tem nenhum tipo de descrição, nem origem definida, e sem o contexto não sobra nada além do arrepio que essa gravação dá em qualquer um que dá o azar de cruzar com ela ali na timeline, né? Já que muitos estão relatando não conseguirem encarar a figura, principalmente seus olhos, e dá para entender, né? Muitas vezes, o silêncio dos prédios comerciais durante a madrugada esconde ecos de um passado que se recusa a desaparecer por completo. Em 2011, o sistema de vigilância de um edifício capturou imagens que até hoje permanecem como um dos registros mais impressionantes do que muitos acreditam ser uma aparição real. No vídeo, uma figura pequena, com a estatura de uma criança, surge subitamente no corredor. Sua aparência é de uma palidez absoluta, do topo da cabeça aos pés, e ela caminha com uma serenidade que desafia a lógica. O detalhe mais perturbador é o modo como ela cruza o braço, mantendo o olhar fixo na direção da lente, como se estivesse plenamente ciente da presença da câmera ali, antes de se dissolver na escuridão total. O mistério ganha camadas ainda mais profundas quando analisamos a história do local. O edifício moderno foi erguido sobre as fundações de um antigo orfanato vitoriano. Seria o espírito de um jovem órfão que, mesmo após décadas, ainda habita o lugar, vagando entre as novas paredes de concreto? Esse homem afirma viver em uma casa cheia de atividade paranormal, a ponto da família toda ser médium, e um dia resolveu usar um tabuleiro de Ouija para gravar esse tipo de intervenção. If you are here, please let me know you are here by... Oh. It just moved a little bit. O objeto usado para se comunicar com os espíritos se mexe um pouquinho, mas depois ele sai voando sozinho pela mesa, o que já seria motivo para ficar assustado, mas ele parece manter a calma. Só que aí a coisa escala muito rápido. I learned my lesson. I gotta go. Uma voz vinda do além pode ser ouvida na gravação, deixando o cara pra lá de assustado, como se tivesse visto algo que não foi pego pela câmera. Seria o mesmo responsável por ter jogado a peça do tabuleiro no chão. O homem passa o resto da noite ouvindo diversos barulhos pela casa, sem ter o que fazer. Imagina viver numa residência como essa, ia ser proibido apagar qualquer luz, né? Um homem estava chegando em casa à noite, mas assim que estacionou, começou a ver uma atividade sinistra acontecendo na casa do seu vizinho. A residência já é famosa na região por ser assombrada, já que ocorreram coisas muito sinistras por lá. Uma sombra corre de um lado para o outro dentro da residência, repetindo o movimento diversas vezes. Dá pra ver que se trata de uma pessoa na casa da frente, porém ninguém vive lá por um bom tempo, e por isso ele ficou curioso quando viu a movimentação que se estendeu por horas.
Ele identificou um padrão nos vídeos feitos, mas não conseguiu explicar o que aquele vulto estava fazendo naquela noite. A floresta densa guarda segredos que a nossa lógica muitas vezes prefere ignorar por causa dos mistérios ocultos. Muitos preferem instalar câmeras de trilha, deixando que a tecnologia registre o que os olhos humanos não querem ver. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Segundo o relato, o sensor de movimento foi ativado por algo invisível no início, mas logo em seguida, um vulto branco e etéreo surge cruzando o caminho entre as árvores com uma agilidade impressionante. Ao observarmos com atenção, a silhueta parece humanoide, movendo-se de forma agachada e fluida, mas sua aparência não remete a nada orgânico que conhecemos. Fica a dúvida, seria um antigo espírito da mata, uma criatura desconhecida ou apenas uma ilusão de ótica? O fato é que a câmera disparou, provando que algo realmente passou por ali, deixando um rastro de mistério que desafia qualquer explicação comum e nos faz questionar o que realmente nos espreita nas sombras. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Monarch X. Então é isso, até a próxima!